Rede 7, transmissão em AAC Plus 24 horas via internet, áudio em alta definição. Rede 7, transmitindo esperança para o mundo. Continue na conexão. Dentro de instantes, Rede 7 ao vivo, sempre com uma programação especial. Atenção para o top de 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rede 7. Estamos ao vivo para você. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. A partir de agora, na sua Rede 7 Brasil, estamos todos juntos na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silpe, terapeuta de casal e de família. Olá, muito boa noite a você, ouvinte da Rede 7, que está juntinho aqui comigo neste programa de hoje na Sala da Terapeuta, nosso primeiro programa na primavera. Que coisa boa, que bom que você está aqui, seja muito, mas muito bem-vindo. Você que estava agora há pouco ouvindo o Gospel Hits e você, assim como eu, também escutou essa linda reflexão feita pelo João Pedro Castro. Obrigada, João. Obrigada por compartilhar com a gente essas sábias palavras. Muito obrigada. Elas nos trazem força e nos trazem ânimo. E aí nós já começamos o nosso programa de hoje na Sala da Terapeuta, empolgados e animados. Hoje eu tenho um assunto muito importante para falar para você. Mas antes eu quero te lembrar que se você quiser mandar o seu oi, se você quiser mandar o seu recadinho por aqui, você pode mandar um WhatsApp para o número 54, código de área 54 99201 5601. Por falar em abraços e alô, eu quero aproveitar hoje para mandar um grande abraço aos meus irmãos Felipe e Carolina. Eles estão completando hoje 20 anos de vida. E como é bom nós celebrarmos, os aniversários. Lembro-me quando eu tinha essa idade, quando estava tão jovem quanto eles. Então mando um grande abraço ao Felipe e à Carolina, que moram na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mesma cidade onde está este estúdio da Rede 7. Então a eles um grande abraço. Muito bem, se você viu aí pelas redes sociais da Rede 7, eu já mais ou menos te avisei sobre o que a gente vai conversar hoje. De vez em quando eu ouço no meu consultório pessoas chegarem lá trazendo algumas insatisfações com a própria vida. Algumas entediadas, outras sem saber muito o que fazer, que decisivado algumas coisas bem importantes. E por isso decidi hoje conversar contigo sobre esse assunto. E quando nós falamos sobre como tomar boas escolhas, eu imediatamente me lembro de um dos livros mais fantásticos da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Nós sabemos que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Martinho Lutero houve uma época que ele questionou de fato se a autoria deste livro era do rei Salomão, porque havia uma diferença na forma literária dos outros livros que o rei Salomão escreveu. Mas o que é interessante nesse livro é que Salomão foi alguém que teve tudo que você possa imaginar. E ele traz pra gente uma visão interessante, que todas estas coisas falharam para trazer de fato a felicidade que ele tanto procurou. Mas então, Fran, e agora como é que faz para encontrar de fato essa felicidade? Bem, meu amigo, este vai ser o tema do nosso programa de hoje. O que a gente faz para de fato encontrar a felicidade? Então fica ligadinho, porque logo no nosso próximo bloco estaremos falando sobre esse assunto. Mas agora você vai ouvir Adoradores 4, Meu Pastor. E logo voltamos para falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições,
mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. Vocês. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. O pastor leva as suas ovelhas em segurança. Vamos cantar sobre isso novamente? Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, de água limpa pra beber. Em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Declare. Com Ele, com Ele. Louvado seja o nome santo de Deus. A Rede 7 preparou para você um aplicativo inteiramente inovador e no seu estilo. Juntamos num só lugar os principais ícones para a sua melhor navegação e comodidade. Tudo para o seu Android. Acesse a loja de seu smartphone agora mesmo, pesquise Rede 7 Brasil e baixe inteiramente de graça. Rede 7, dia a dia, inovando para você. Oi, eu sou a Raquel Ellen e tenho um encontro marcado com você aqui na Rede 7 Brasil. Um tempo para você sentar e adorar comigo no Adorescente. Um bate-papo profundo e bem atual da Palavra de Deus, aplicada ao nosso dia a dia. Adorescente, das 10 da manhã. É a Rede 7, Esperança para o Mundo. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Estamos de volta nesse próximo bloco, hoje com um assunto muito importante.
Você já parou para se perguntar se você é feliz? Se você é satisfeito com a vida que você tem? Ou se você não é, o que você precisaria fazer? Sabe, lidando com tantas pessoas no consultório, eu tenho percebido que esse assunto é um assunto um tanto interessante. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, cada uma delas tem a própria resposta sobre esse assunto. Muitas pessoas têm a tendência de colocar a felicidade distante de si. Algumas pessoas pensam que a felicidade está lá no futuro, lá na frente, quando tiverem coisas, quando viverem algumas experiências, quando talvez conquistarem um emprego que lhes dê mais um salário melhor, quando talvez conquistarem um casamento, ou tiverem os seus filhos, ou uma casa mais confortável, ou um carro mais novo, ou morarem em uma cidade diferente, ou cursarem, quem sabe, um curso superior. Enfim, as pessoas têm essa tendência de colocar a felicidade lá longe, a felicidade lá na frente. E muitas vezes essa característica faz com que nós não venhamos a aproveitar o agora, aproveitar os nossos dias. Se tem alguém que já parou para refletir sobre a vida, se tem alguém que já parou para pensar sobre acertos e erros que cometeu ao longo da vida, esse alguém foi Salomão. Não sei se você sabe quem é o rei Salomão, mas ele é o filho do rei Davi. Ele foi o terceiro rei do povo de Israel. E esse rei, ele era um rei muito diferente, assim, ele tinha algumas características bem interessantes. Ele ficou taxado e conhecido como o rei mais sábio, o ser humano mais sábio que já passou pela face da terra. Olha só que interessante, porque ele recebeu um presente de Deus, que era sabedoria. Essa sabedoria dele fez com que ele escrevesse 3 livros da Bíblia. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos, Provérbios e o livro de Eclesiastes. Como eu falei para você antes, houve uma época que Martinho Lutero ele questionou se de fato o livro de Eclesiastes tinha sido escrito pelo rei Salomão, porque tinha uma forma literária diferente, sabe, um jeito diferente de ter sido escrito. E aí se entendeu que, porque esse livro de Eclesiastes foi escrito num momento diferente da vida do rei. Foi num momento que ele já não era mais jovem, ele já tinha passado por tantas experiências na vida, ele foi alguém que teve tudo, sabe? Então, se você é alguém que acredita que a felicidade está em ter algumas coisas ou ter várias coisas, é alguém que teve tudo. E alguém que chegou a uma conclusão que ter tudo não foi suficiente, porque tudo que ele tinha não foi capaz de lhe dar uma felicidade que fosse duradoura. Interessante que, quando nós falamos sobre esse assunto, e eu gosto de falar de inteligência emocional conectando com a Bíblia, porque a Bíblia é sempre muito clara na sua maneira de explicar pra gente o que é e o que eu devo fazer e que passos eu posso tomar. Só para você ter uma ideia sobre o que eu estou falando. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 1 e no verso 1, tem o seguinte verso, fala assim, ó, palavra do pregador. Ele está contando pra gente que agora ele vai dar uma mensagem, uma instrução. Ele vai falar coisas importantes. E esse pregador aqui é ele mesmo. E olha só que interessante, em todo o livro de Eclesiastes, o povo não aparece como nação escolhida, mas aparece como se eles estivessem numa assembleia, conversando sobre vários assuntos da vida. E ele começa a falar como se ele estivesse falando para esse grande público, como se ele fosse dar conselhos para esse grande público. E ele fala que ele é o filho de Davi. Por que ele está falando ali que ele é o filho de Davi? Porque ele dá para a gente uma referência interessante. Porque lá no livro de 1 Reis, a gente fica sabendo que ele recebeu de Deus o presente da sabedoria. E interessante que junto com esse presente, ele recebeu muitos outros privilégios. Entre eles a riqueza, as fronteiras do reino foram alargadas, mas muitas dessas coisas ele perdeu. Sabe por quê? Porque ele ficou freneticamente buscando uma felicidade nos lugares errados. E isso já me dá uma lição muito importante para mim e para você, até mesmo sobre inteligência emocional e o que eu tenho que fazer para conseguir alcançar uma qualidade de vida, para que eu consiga viver de forma melhor. Nós precisamos aprender a focar, a colocar a nossa atenção
naquilo que de verdade importa e naquilo que de verdade pode me trazer felicidade. Porque o próprio rei, ele fala que ele foi o rei, o filho de Davi, e ele, reconhecendo que ele desperdiçou tudo isso, ele fala de onde ele foi rei. Rei de Jerusalém. Ser rei de Jerusalém naquela época era a cidade onde tinha, não era só a capital do reino, não era só onde o rei morava, mas ali tinha-se algo muito especial, que a ideia inicial era que aquele povo fosse guiado por um rei sábio. Só que as escolhas que Salomão fez ao longo da vida, os lugares onde ele buscou a felicidade, ao invés de lhe proporcionar felicidade, fizeram com que ele chegasse num momento da vida e reconhecesse o que está escrito no verso 2. Ele fala assim, ó: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Sabe o que ele está falando aqui para mim e para ti? Que a vida é como se fosse coisas passageiras. Olha só que interessante. Vapor, coisas efêmeras. E ele chega a essa perspectiva da vida. Ele entende, depois de ter tantos passos na vida dele, depois de buscar a felicidade em tantas coisas. Meus amigos, imagine só, eu estou falando de alguém que teve a sua fortuna avaliada, se a gente fosse comparar nos dias de hoje, em 565 bilhões de dólares. Olha só, ele tinha muito, mas muito dinheiro. E só em ouro, a Bíblia fala pra gente que ele tinha 25 toneladas de ouro. Isso é mais de 1 bilhão de reais. Olha só que interessante. Então eu estou falando pra você de alguém que pôde se dar todos os prazeres que a vida podia lhe proporcionar. E ele chega a uma conclusão. Ele chega à conclusão de que essas coisas são como o vapor. Você pode pegar o vapor? Não, você não pode pegar o vapor. Ele escapa das suas mãos. Por mais que você tente, e tente muito, o vapor ele escapa das suas mãos. E eu gosto muito, muito desse assunto. Sabe por quê? Porque de vez em quando eu encontro pessoas, principalmente na minha vivência de consultório, que estão depositando a sua felicidade no vapor, naquilo que não podem pegar, naquilo que está distante deles. Deixa eu te perguntar, pra ti aí que tá me ouvindo agora, no que tu tá depositando a tua felicidade? No que você tá buscando a tua felicidade? Que coisas você acredita que vão te trazer a felicidade? Será que você não está... Talvez você tenha aquela sensação de que nada vai pra frente, de que tá tudo parado e parece que a sua vida parou e travou. E algumas pessoas dizem pra mim assim, Fran, eu já tenho 30, 40 anos e eu olho pra minha vida e eu não construí nada. Eu não fiz nada com a minha vida. O que eu faço agora? Nós precisamos parar e avaliar. Essa é uma pergunta interessante. E eu quero te perguntar, o que você tem feito da sua vida? A vida é o maior presente que você recebe todos os dias das mãos de Deus. Ela é tão grande, tão preciosa, que ela vem diretamente das mãos de Deus. Não existe nenhum outro lugar onde você possa encontrar vida. Não existe nenhum outro lugar onde você possa comprar vida. Ela é um presente que vem todos os dias das mãos de um Deus de amor. E quando eu tenho essa noção, quando eu entendo que estar vivo é um presente, quando eu entendo que existem inúmeras oportunidades naquele dia e que eu posso fazer tantas coisas naquele dia das quais me trarão muita alegria para os próximos dias ou muitas frustrações, quando eu entendo isso, eu assumo uma responsabilidade diferente sobre a minha vida. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar é, eu trabalhei 9 anos como professora. E dentro desses 9 anos que eu trabalhei como professora, é importante falar para você que nesse período todo aí, eu aprendi algumas coisas interessantes. E uma dessas coisas interessantes que eu aprendi é que nós aprendemos a cuidar e valorizar muito mais a nossa vida conforme nós vamos adquirindo uma certa influência e vivência ao longo dos nossos dias. A nossa vida, gente, ela é tão preciosa. E uma coisa que eu falava para os meus alunos é o seguinte: nós podemos ter atitudes das quais 5 minutos podem gerar um arrependimento para toda a vida. Nós não podemos viver de maneira displicente.
Ou de maneira despreocupada? Ou achando que nós não podemos de maneira nenhuma, ou que as nossas ações não vão trazer resultado algum? Pelo contrário, as tuas ações, elas vão trazer para você resultados. Que tipo de resultados tu quer ter? Você precisa entender que o foco que você coloca, para onde você olha, o valor que você dá para os teus dias, que é esse presente que vem das mãos de Deus, faz com que você olhe para a vida com mais responsabilidade. A inteligência emocional, que é a área em que eu trabalho, ensina as pessoas a terem essa visão. E o rei fala pra gente aqui, o rei Salomão, no livro de Eclesiastes, alguém que teve tudo, que viveu a sua vida tendo tudo, ele não se negou nenhum prazer. Pensa comigo, pensa que desastre você dar vazão livre a todos os seus prazeres. Não, isso não é certo. Você precisa dizer não a alguns dos teus desejos, sim. Porque se nós dizemos sim para tudo o que nós queremos, isso nos perverte o coração. E foi isso que aconteceu com Salomão. Ele disse sim a todos os desejos que ele quis. Ele disse sim para tudo, para tudo. E existe uma escritora cristã que eu admiro muito, chamada Ellen White. E ela diz que Salomão, que era um rei amado pelo povo, tornou-se um tirano e um déspota. Um rei que era amado pelo povo passou a ser esquecido, passou a ser odiado, não era mais visto com respeito, porque Salomão dizia sim a todos os seus desejos e prazeres. Tu tá achando que a felicidade está nisso? Em dizer sim a todos os teus desejos e prazeres? Tu está achando que a felicidade é você poder viver a vida de uma maneira irresponsável? Tu está achando que talvez a felicidade está relacionado a você ter coisas? Pois eu estou trazendo para você a mensagem aqui de alguém que disse sim a todos os prazeres. Alguém que teve tudo, que a conclusão que ele chegou é que esse caminho é um caminho de vaidades, é um caminho efêmero, é um caminho passageiro, um caminho que não leva a lugar nenhum. Então, essa vida que é tão preciosa, esse presente tão maravilhoso que você tem, assuma sobre a sua vida responsabilidade. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Meu pai, ele sempre disse uma coisa para mim e para os meus irmãos. Desde quando nós éramos muito jovenzinhos. E eu lembro disso, o pai dizia assim pra gente: cuidado com os erros que vocês cometem, porque um dia a vida cobra a conta. Pode parecer que no momento a gente não paga o preço das nossas escolhas, mas chega um momento que a conta vem. E nós muitas vezes pagamos com juros pelas ações que nós tivemos. Então, quando eu falo para você de inteligência emocional, eu estou falando para você sobre situações que você precisa reavaliar e pensar e agir na sua vida de uma maneira mais responsável. Responsável. O rei mais sábio que já existiu, talvez a pessoa mais rica que já andou pela face da terra, ele não encontrou a felicidade porque a colocou no lugar errado. Mas para qual que é o lugar certo então de colocar a nossa felicidade? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu tenho que dar? Se eu não posso dizer sim a tudo aquilo que eu acredito que vai me trazer a felicidade, o que eu tenho que fazer? Então eu te convido agora a você parar um pouquinho para refletir. Nós vamos ouvir um lindo louvor do Daniel Ludick, que é Espera em Deus. E quando eu retornar, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então fica ligadinho, que logo eu estou de volta para nós continuarmos o nosso assunto de hoje. Não sai daí não, hein? Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. Como a corça suspira pelas correntes das águas,
ti, ó Deus, suspira minha alma, como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Na Rede 7 Brasil, a sua semana começa com Frequência Jovem. Eu, João Lucas Castro, vou estar sempre aos domingos tornando a sua tarde ainda mais feliz. Não esqueça do nosso encontro, todos os domingos, à 13h. Rede 7 Brasil, ao seu lado sempre.
A Rede 7 Brasil tem para você Gospel Hits, o seu encontro comigo, João Pedro Castro. Muita música e interação no mesmo lugar. Fique ligado no Gospel Hits, de segunda a sexta, 9 da noite. E no sábado, a gente começa mais cedo, 8 da noite. Espero a sua companhia, aqui na Rede 7 Brasil. Esperança para o mundo. facebook.com/Rede7 Brasil. Curta, compartilhe e siga a nossa fanpage. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Muito bem, que louvor gostoso de ouvir, que coisa boa, que esperança maravilhosa que acabamos de ouvir nesse lindo louvor do Daniel Lude, que espera em Deus. Você já parou para pensar o quanto a internet é interessante, né? E possibilita que nós venhamos a entrar em contato pela Rede 7, na rede7.com. E olha só, tem muita gente nos ouvindo hoje, de várias cidades, tanto do Brasil e fora dele. Por exemplo, tem o pessoal aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Tem também em Garibaldi, aqui no Rio Grande do Sul. Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Belo Horizonte, Minas Gerais. Lagarto, no Sergipe. Então, tantos lugares interessantes que estão também nos ouvindo, entre outros, onde há o estúdio da Rede 7, tudo isso pela internet. Então, se você já segue a Rede 7 nas redes sociais, se você não segue, vai lá e segue também. E eu também quero te convidar para que você siga as minhas redes sociais, Franciele da Silper. Gente, tenho canal no YouTube, tenho também perfil lá no Instagram, no Facebook, e em todos esses lugares tem muito conteúdo legal para você, tá? Eu gosto muito dessa junção da sabedoria bíblica com a inteligência emocional. Isso faz com que nós tenhamos uma visão mais ampla sobre esse assunto. Você que chegou agora, olha só, deixa eu te contar. Nós estamos falando hoje sobre felicidade, né? E eu lancei para você uma pergunta no bloco anterior. O que a gente faz então para ser feliz? Né? Como é que a gente faz? Onde é que eu tenho que colocar o foco da minha felicidade? Onde eu tenho que lançar o foco da minha felicidade? O que eu tenho que fazer para de verdade me sentir plena? E eu trouxe para você já um ponto interessante desde o bloco anterior, que é o viver com responsabilidade. Essa é uma forma muito interessante de você entender e ver a felicidade por uma perspectiva que vai trazer para você ganhos, que vai trazer para você lucro, para que você não acredite que a felicidade está em uma forma irresponsável de viver. E quando eu falo uma forma irresponsável, eu estou falando justamente a referência que eu fiz antes, a essa crença que muitas pessoas têm de que poder dizer sim a muitos dos seus desejos, isso está relacionado à felicidade. Na verdade, não é isso não. Então, o que eu posso fazer? Existe um livro muito legal chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E lá, a autora do livro fala sobre 5 grandes arrependimentos que as pessoas apresentam próximo à hora da morte. Ela é uma médica que trabalha com pessoas que estão nesse processo aí, né, de final de vida. E um desses arrependimentos que as pessoas apresentam próximo aos seus últimos dias é o seguinte: elas dizem assim, ó, eu deveria ter me feito, né, uma pessoa mais feliz. E aí, que interessante isso. Muitas pessoas, olha só, nós passamos a vida toda, o ser humano passa a vida toda buscando ser feliz, e quando chega lá no final da vida, para e pensa, eu me arrependo por não ter feito a mim mesmo uma pessoa mais feliz. Gente, queridos ouvintes, não importa onde você está nesse momento, mas olha, se você está me ouvindo, você precisa entender, a felicidade, o ser feliz, como diz a doutora Rosana Alves, é uma escolha que você faz. É uma escolha que você faz.
é um meio de vida que você escolhe ter, é uma maneira que você escolhe viver, é um jeito responsável que você escolhe ter nos teus dias. Por isso que é importante você parar e refletir sobre esse assunto. Muito bem, mas como eu posso fazer isso então? Eu posso assumir alguns compromissos comigo mesmo. Você pode assumir alguns compromissos com você mesmo. E eu quero trazer aqui para ti agora 4 compromissos importantes que você precisa assumir com você. Então presta bem atenção. Se você tiver até como anotar, anota aí, porque vai fazer toda a diferença. O primeiro grande compromisso que você deve fazer com você é ter cuidado no uso das palavras. Exatamente isso. E eu ousaria dizer ser impecável no uso das palavras. Muitas vezes o ser humano fala tanta coisa que não devia, gente. Usa as palavras de uma forma que fere, que machuca, que compromete a si mesmo com situações das quais gera sofrimento depois. Um desses exemplos que eu posso dar para você agora é que muitas vezes eu atendo pessoas lá no consultório que sofrem porque dizem sim para tudo. São pessoas que não conseguem dizer não. Outra situação que eu vejo muito recorrente no consultório é pessoas que disseram algo uma para outra e isso gerou uma mágoa terrível. Nós precisamos entender que nós somos, sim, responsáveis pelas palavras que nós falamos. E elas são como penas lançadas ao vento. Depois que eu as falo, eu não tenho como desfalar. Eu não tenho como desdizer. Eu já as disse. Não dá para voltar atrás. Sabe aquelas pessoas que pensam assim: ah, Fran, mas eu não levo desaforo para casa. Ah, eu sou assim mesmo, comigo é assim. Falou, levou de volta. Oh, que vida triste é essa? Não seja assim, não. Isso dá uma falsa impressão para você de que você tá tudo bem, mas não está. As palavras que nós dizemos, nós assumimos responsabilidade sobre elas e sobre as consequências que elas vão assumir na vida das pessoas. As consequências e os efeitos que elas terão na vida das pessoas. E eu e você somos responsáveis por isso. Então deixa eu te explicar. Nós somos tão responsáveis por isso que antes de ligar o microfone para fazer esse programa, eu tive algumas horas de estudo. Embora sendo uma profissional que já trabalha com inteligência emocional há muito tempo, que já fez muitas palestras sobre esse assunto, mas ainda assim, antes de ligar esse microfone, algumas horas antes, eu gastei tempo, eu investi tempo estudando, pesquisando, meditando, refletindo no que seria dito para você. Sabe por quê? Porque embora eu não possa ver você, mas eu sinceramente acredito que aí do outro lado tem alguém que está me ouvindo. E ao ouvir estas palavras, ao ouvir as minhas palavras, talvez nós nunca venhamos a nos conhecer pessoalmente, mas eu creio que essas palavras podem levar vida para você. Eu creio que essas palavras podem te levantar, te animar, te fazer refletir, ou então essas palavras podem te desanimar. E eu entendo a responsabilidade delas, por isso que elas são ditas com cuidado. Por isso que elas foram escolhidas antes de serem trazidas para você. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser impecáveis no uso da palavra. Se você não tiver nada de bom para dizer, então não fale nada. É melhor que você se cale do que causar um estrago. Esta é a expressão que eu quero usar. Um estrago, tanto em você quanto em outras pessoas, por conta de uma palavra dita de uma forma que não deveria ter sido dita. O segundo compromisso que você deve fazer com você é não tirar conclusões precipitadas. Se você soubesse quantos problemas seriam evitados se as pessoas não tirassem conclusões precipitadas. Se você soubesse quantos acidentes seriam evitados, quantos crimes não seriam cometidos se as pessoas não tirassem conclusões precipitadas. Quanta ansiedade deixaria de existir se as pessoas não tirassem conclusões precipitadas.
aprenda a viver o seu hoje. Porque se você não vive o seu hoje, você está sempre vivendo no futuro, tirando conclusões lá no futuro. E geralmente as conclusões que nós fazemos são trágicas. Dificilmente é aquela conclusão positiva. Então, se você é assim, pare e pense. Não tire conclusões precipitadas. Primeiro confira a situação. Entenda ela por completo, para só então você tirar uma conclusão da situação. E aprenda que esse é um passo, é um ponto importante que você precisa dar para que você faça esse compromisso com você mesmo. Cuidado com as conclusões precipitadas. Elas podem causar muitas consequências no seu dia a dia e na sua vida. Um terceiro compromisso que você deve fazer com você mesmo, e esse é bom, hein? Presta atenção. Não leve nada para o lado pessoal. Nós temos a tendência de levar as coisas para o lado pessoal. O ser humano tem a tendência de levar as coisas para o lado pessoal. O ser humano é muito ofendidinho. Facilmente sentam na cadeira da vítima. Facilmente acham que o mundo está contra eles. Não faça isso, não. Não leve as coisas para o lado pessoal. Entenda que as pessoas à sua volta, as pessoas que convivem com você, elas muitas vezes estão passando por problemas dos quais você não sabe nada. Não sabe qual é a situação, ou você passando por essas situações, né? Então aprenda que não levar as coisas para o lado pessoal torna a sua vida mais leve. Eu tenho certeza que você quer viver de maneira mais leve. E ninguém quer ter uma vida pesada, uma vida difícil. Na verdade, o que nós queremos é viver de uma forma leve. Então não leve as coisas para o lado pessoal. Não fique colecionando mágoas. Quantas pessoas eu atendo no meu consultório que são, na verdade, grandes colecionadores de mágoas. Por onde eles passam, com quem eles entram em contato, eles sempre têm uma mágoa. Não seja assim. Aprenda que não levar as coisas para o lado pessoal é benefício para você. Ao saber disso, você vai conseguir fazer o quarto compromisso de uma forma muito mais fácil. Sabe qual é o quarto compromisso? Faça sempre o seu melhor. Nunca faça as coisas mais ou menos. Faça as coisas de verdade. E esse fazer as coisas pode ser qualquer coisa. É o seu trabalho, é a sua responsabilidade na igreja, é o seu casamento, é o seu namoro, é a sua paternidade, é a sua maternidade, é o seu compromisso com a sociedade. Eu não sei qual é o seu compromisso, mas faça sempre o seu melhor. Não seja alguém medíocre, não seja alguém que se contenta com o pouco, mas seja alguém que se dedica, que vê prazer nas atividades que faz, que não é aquela pessoa que sempre acha que o melhor do trabalho é quando ele acaba. Não, gente, o melhor do trabalho é enquanto você está fazendo ele. Você tem o prazer de estar executando o seu trabalho. Não seja aquela pessoa que pensa que o melhor dos filhos é quando eles estão dormindo. Não, gente, aproveite a vida com os seus filhos. Não seja aquela pessoa que pensa que o melhor do casamento é quando ele acaba. Oh, não pense assim, não. Isso é muito triste. Seja alguém que dedica a própria vida a fazer com que essa vida seja responsável e tenha um sentido muito importante. Se você entender e colocar em prática esses 4 compromissos, ser impecável no uso da palavra, não tirar conclusões precipitadas, não levar nada para o lado pessoal e fazer sempre o seu melhor, há grandes chances de que você consiga se fazer feliz. Porque você entende que a felicidade é uma escolha e que essa escolha depende das tuas ações e que as tuas ações elas não têm relação direta com as coisas que você vai conquistar para ser feliz, mas sim é o meio de vida que você tem, é a forma que você vive. E agora, para já ir levando o nosso programa de hoje para uma questão muito importante que é o grande fechamento, eu já quero preparar você para o nosso tempo de orar. Já quero preparar você para esse encontro que nós vamos ter agora. E eu quero trazer para você mais um ponto importante, fazendo uma relação com o que eu falei antes sobre o rei Salomão, sobre uma vida com responsabilidade e o grande final. Então fique ligadinho,
Porque logo depois, agorinha mesmo, depois de todas essas dicas e essa reflexão que eu trouxe para você, nós chegamos num momento muito importante do nosso programa, que é o tempo de orar. Tempo de orar. Momento de oração. Tempo de orar. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Como é gostoso saber desse Deus que é disposto a ouvir as nossas necessidades. Para a gente encerrar agora o nosso programa de hoje, eu quero trazer para você uma reflexão, amarrando tudo que nós falamos no nosso programa de hoje. Começamos falando sobre Salomão, então preste bastante atenção. No final da vida de Salomão, ele finalmente conseguiu despertar a consciência e ele conseguiu compreender a realidade do quanto ele foi insensato. E ele conseguiu ver a ele mesmo como Deus o via, como um rei velho e insensato que não se deixava corrigir. Ele até escreveu isso lá em Eclesiastes 4:13. Ele estava próximo o tempo de que ele iria morrer. E ele não tinha prazer em refletir sobre a vida que ele tinha desperdiçado. O corpo e a mente já estavam debilitados pelos excessos. Sinceramente, ele estava arrependido. Ele se esforçou para corrigir o caminho que ele tinha trilhado de desobediência. E com o espírito contrito, ele regressou cansado e sedento das poluídas cisternas terrenas para mais uma vez beber da fonte da água viva. Olha só que coisa interessante. Salomão entendeu uma coisa muito importante. Mesmo algumas coisas importantes.
Mesmo tendo desperdiçado muito dessa vida, ele entendeu que ele não encontraria a felicidade plena se ele se mantivesse longe de Deus. E ele voltou. Ele voltou e se aproximou desse Deus que tanto o amava. Ele voltou. Ele sabia, ele se viu como Deus o via e talvez com o amor que Deus o olhava, tendo por ele tanto carinho e vendo todas as consequências que Salomão estava sofrendo na vida dele porque tinha tomado um caminho diferente daquele que lhe traria felicidade. Por que eu estou falando isso para você agora? Talvez você seja como Salomão, que já deu alguns passos, já andou um pedaço do caminho. É importante que você saiba que Deus não rejeita você. Assim como ele não rejeitou Salomão, ele aceita você. E talvez você já está cansado de buscar a felicidade e beber na expressão que eu disse antes, nas cisternas rotas, nas águas podres desse mundo, onde aparentemente existe felicidade. Mas você vai lá, prova dessa água podre, dessas cisternas rotas, e você percebe que não há essa felicidade. Então eu quero dizer para você, faça a mesma coisa que Salomão fez. Salomão reconheceu o quanto ele precisava do Criador. E que se, somente se, ele voltasse para o plano original, para os caminhos de Deus, ele sim encontraria uma felicidade plena e completa. E foi nesse contexto que ele escreveu para mim e para você o livro de Eclesiastes. Uma forma de alertar a mim e a você, para que eu e você não venhamos a cometer os mesmos erros que ele cometeu. E dessa forma que eu e você sejamos mais felizes. Eu espero sinceramente que o programa de hoje te leve a uma reflexão mais profunda sobre como você tem vivido, onde você tem colocado a sua felicidade e de que forma você tem feito compromissos com você. Espero sinceramente que a mensagem de hoje alcance o seu coração. E nesse momento, eu convido você, onde você está, para fechar os seus olhos, para que possamos falar com Deus. Ore comigo. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque neste programa hoje o Senhor nos fez refletir sobre a importância de tomarmos bons caminhos na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma visão mais ampla do que é viver. Que possamos entender que a felicidade real e completa depende de um contato mais íntimo contigo. E principalmente, Senhor, nos dá entendimento que nós precisamos ter um meio de vida que seja responsável. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas lutas diárias. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti.
sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Muito bem, este foi o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a você que ficou ligadinho no programa Na Sala da Terapeuta. Semana que vem, terça-feira, às 10 horas da noite, depois do programa Gospel Hits, eu estarei aqui para ter mais uma conversa com você, para levar você a meditar sobre coisas importantes do seu dia a dia que farão toda a diferença. Espero sinceramente que o programa de hoje traga para você paz ao seu coração e que você aprenda o quanto as suas atitudes podem fazer essa diferença. Que Deus abençoe a todos, viu? Um grande abraço. O nosso programa de hoje termina por aqui, mas nós nos vemos, nós nos falamos na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Chegamos ao fim do nosso programa e esperamos você em nosso próximo encontro, aqui na Sala da Terapeuta.